Histórias assombradas. Palavras proferidas não podem ser recolhidas. Olá, Anne e assombrados. Venho aqui contar mais um relato. Na verdade, vários relatinhos que me ocorreram ainda na infância. Se tiver nomes, estarão todos trocados. E o meu nome é esse do e-mail, Fulana. Mas você pode me chamar como quiser, Fulana. Ana, desde criança tenho um pé no mundo espiritual, mas fui criada em um lar onde minha mãe era evangélica e meu pai católico. Mas eles não nos impunham qual religião seguir, desde que seguíssemos uma dessas duas. Tá. E eu seguia a católica. Sempre quando íamos na casa da minha avó materna, ela trancava a porta da casa que dava para os fundos do terreno. Dali não poderíamos passar. Uma vez eu perguntei a ela por que disso. Ela apenas disse que a minha mãe não permitia que ela nos deixasse entrar. Entrar ou sair? E naquela época, criança não discutia com adulto, né? Bom, eu devia ter uns 9 anos nessa época. Descobri aos 38 anos que, na verdade, o meu avô materno era pai de santo e ali no fundo da casa ele tinha um terreiro. Ana, o meu avô faleceu quando eu tinha 12 anos. Infelizmente, ele nunca disse nada da sua religião. Pois bem, certa vez saiu no pé do meu avô uma ferida que não sarava por nada. Num domingo, quando fomos visitá-lo, ele disse que se tivesse por ali uma benzedeira igual à mãe dele, o pé dele já estaria curado. Eu, inocente e achando as coisas espirituais normal, pois sempre que eu dizia para minha mãe sobre ver e ouvir coisas, ela dizia ser a minha imaginação e me mandava ler a Bíblia, pois sempre dizia que eu não podia ficar de mente vazia. Então eu falei bem assim: vô, se sua mãe era mesmo boa, então por que o senhor não pede para ela te benzer? Ela ainda pode, sabia? Meu avô olhou para minha mãe, que o repreendeu, e eu não entendi nada. Bom, passou um tempinho e quando fomos novamente na minha avó, o pé do meu avô estava quase curado. A minha mãe então falou: finalmente o senhor achou um médico que presta para cuidar do seu pé. Bom, não foi isso que aconteceu, disse o meu avô. Agora que eu vou contar como se fosse ele contando, tá? Fica mais fácil. Ele disse o seguinte: depois que vocês foram embora, eu pensei no que a menina disse e apontou para mim, né? A minha avó o repreendeu, dizendo: João, deixa isso para lá. Mas ele continuou falando. Eu fui para a cama com aquilo na cabeça e pedi. Falei assim: mãe, se a senhora pode me ouvir, eu gostaria que daí de onde está, a senhora benzesse o meu pé. Falei isso e fui dormir rindo de mim mesmo por pedir. Acordei durante a madrugada. Ouvi um barulho na cozinha. Achei que fosse a sua mãe. Essa véia tá perdendo o juízo, pensei. Será que vai fazer comida essa hora da madrugada? E Ana, os meus avós, apesar de casados, eles não dormiam no mesmo quarto, tá? Eu nunca soube o porquê. E ele continuou. Eu ouvi quando ela pegou o pilão de alho e começou a macerar. Eu virei para o lado e tentei dormir, mas o meu pé doía muito. E o barulho na cozinha estava alto. Pensei em levantar e perguntar para essa véia se ela estava doida. Quando sentei na cama, eu vi uma luz por baixo da porta do quarto. A luz foi se aproximando. A porta se abriu. E era ela, a minha mãe, bem ali na minha frente, com o pilão de alho nas mãos. Sua feição estava serena. Ela não disse nada, apenas pegou o meu pé, colocou uma pasta de não sei o que macerada naquele pilão e colocou sobre a ferida. Enfaixou e só me lembro dela colocar o dedo indicador na minha testa e eu dormi. Quando acordei de manhã, achei que fosse um sonho, né? Mas olhei para o meu pé e ele estava enfaixado e com aquele emplastro de ervas. Ana, quando meu avô contou isso, ele disse para minha mãe que ela devia prestar mais atenção em mim. Ela, por sua vez, ficou zangada comigo e disse que eu deveria ficar de boca fechada. Na época, não entendi nada. Outra vez, foi uma vizinha na minha casa
Meu pai engordava porco para consumo da família. E todos diziam que essa vizinha tinha o olho gordo e tudo que ela olhava morria. E todos meio que tinham medo do olho gordo dela. Bom, nesse dia ela foi até a minha casa para comprar um porco, mas o meu pai disse que não estavam à venda. Então ela disse: cuidado, se não for meu, também não vai poder ser seu. Ana, eu estava perto, ouvindo a conversa, e aí eu falei: tudo que deseja para o porco vai voltar para a senhora. A mulher foi embora, meu pai me deu uma surra que eu não esqueço até hoje por ter dito isso àquela mulher. E aí já viu, né? Como boa criança, fiquei com raiva, eu nem sabia por que eu estava apanhando. E disse: tomara que volte para ela. Ana, não aconteceu nada com o porco. Já com a mulher, se passou pouco menos de uma semana e meu irmão foi na casa dela. E quando voltou, disse para minha mãe que a vizinha estava de cama e que ninguém sabia o que ela tinha. Minha mãe ralhou comigo e me disse que eu nunca mais deveria falar certas coisas em voz alta. Ela me levou na casa da vizinha e ela estava muito ruim, acometida por uma doença que a fez enfraquecer e ficar acamada. E minha mãe me fez pedir desculpas pelo que eu falei. Mas na minha cabeça eu não pedi não, pois eu fiquei com mais raiva ainda. Além de apanhar, ainda tive que pedir desculpas. Bom, passou-se uns dias e a vizinha faleceu. Minha mãe me fez ler a Bíblia por 7 noites. Ana, seria tão mais fácil se minha mãe me explicasse sobre a minha mediunidade ao invés disso. Quer dizer, seria tão mais fácil ela me explicasse sobre a minha mediunidade, mas ao invés disso ela me fazia ler a Bíblia e me batia. Passado um tempo, meu avô já tinha falecido e eu já estava com os meus 13 anos. Naquela época era comum as crianças brincarem umas com as outras. Quando se despediram para irem embora, uns sempre diziam assim: vai com Deus e Nossa Senhora. Uns falavam assim: vai com Deus e Nossa Senhora, o diabo atrás tocando viola. Ai, meu Deus. Pois bem, como nunca me diziam as coisas com clareza, certo dia foi em casa uma comadre da minha mãe. Quando ela saiu e disse tchau, eu, muito esperta, só que não, falei: vai com Deus e Nossa Senhora, o diabo atrás tocando viola. A comadre foi embora e juro, não passou nem 15 minutos, lá estava ela de volta, assustada, chorando, dizendo: juro por Deus, comadre, eu vi o diabo. Nem preciso dizer que eu apanhei de novo. Porém agora, com 13 anos, resolvi perguntar para minha mãe por que eu sempre apanhava quando nem era comigo que as coisas aconteciam. Foi aí que ela me falou que não devemos jogar maldição em voz alta. Eu pensei: mas que maldição? Eu nem sabia sobre isso. Ana, eu acho que a minha mãe tinha tanto medo de médium por conta da mediunidade, sei lá, por conta do meu avô, que nunca ela tocou nesse assunto comigo. Bom, o tempo passou, eu me casei aos 16 anos e tive a minha filha mais velha com 17 anos. Sim, muito jovem, mas na época isso até que era bem normal. E quando ela tinha 6 meses, eu descobri que eu era médium de visão e audição. E repreensão? Já que minha mãe, evangélica que era, me proibiu de, como dizia ela, ser macumbeira. Estava dormindo uma noite quando fui acordada por uma mulher. Me lembro bem, ela usava um vestido marrom e tinha cabelo preto na altura do ombro. Ela me disse: acorda, o seu bebê vai morrer se você não acordar. Ana, eu pulei da cama bem a tempo de pegar minha filha pelo pé, pois ela ia cair de cabeça no chão. O berço era bem mais alto que a cama e quando eu aconcheguei ela no meu colo, percebi que ela estava com febre. Sim, Ana, aquela mulher veio me avisar. No outro dia eu contei para minha sogra o que havia acontecido, imaginando que ela me diria que eu tinha sonhado, mas não. Ela me disse que talvez eu fosse médium. Bom, depois disso, eu deixei de ir na igreja,
Eu ia nas missas aos domingos, mas só por ir mesmo. Então, abandonei o catolicismo de vez. Hoje eu não tenho uma religião, mas eu estudo sobre espiritualidade kardecista e também da Umbanda. Mas gosto mesmo é de ervas, como disse em um outro relato. E também de cristais. Bom, sou uma bruxinha natural, que aprendeu muito cedo que maldição pode ser lançada com a força das palavras. Então eu procuro nunca lançá-las. Bom, esse foi o meu relato, desculpa se ficou um pouco confuso. A minha vida é cercada por esses acontecimentos e foi assim que descobri sobre espiritualidade. Obrigada por ler. Hoje, com 52 anos, só uso tarô mesmo. E mesmo esse só para mim e para as minhas filhas. Ah, interessante. Isso é verdade, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque pode sair bênção e maldição. E mesmo sem tanta intenção, né? Eu acho que ela tinha uma palavra forte aí, porque assim, ela falava meio que na intuição, né? E que nem ela falava, vai com Deus, com Nossa Senhora, o diabo atrás tocando viola. Não foi assim nenhum desejo intenso. Ai, tomara que ela veja o diabo. E, no entanto, a mulher viu. Será que a mulher ficou impactada com o que ela disse e viu? Ou realmente ela, né, só falou, tipo, é um tchau de brincadeira, assim, sabe? Que nem a gente falava assim, quem me chama? Aí respondia, o diabo debaixo da cama, não é uma coisa assim? O diabo te chama debaixo da cama, uma coisa, tipo, o diabo te ama debaixo da cama. Ai, umas coisas besta. Mas é o que eu falo, tipo uma brincadeira, e mesmo assim aconteceu. Então, será que ela particularmente tem uma força a mais na palavra? Como um dom, né, digamos assim. Mas realmente a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Porque palavras proferidas não podem ser recordadas. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.